E a China apresentou uma plataforma que promete controlar robôs apenas com os pensamentos, enquanto a maior plataforma eólica flutuante do mundo acaba de entrar em operação. O robô humanoide da Figure deu mais um passo rumo ao mundo real ao subir escadas de forma totalmente autônoma, e um táxi aéreo elétrico reduziu uma viagem de 35 minutos para apenas 9, mostrando que o futuro da tecnologia está chegando mais rápido do que muita gente imaginava. Essas e outras novidades do mundo da tecnologia te esperam, e é exatamente isso que vamos explorar no vídeo de hoje, após a vinheta. Fala família, sou o Jefferson e você está no Mais Tecnologia. Se você é um entusiasta de tecnologia e gosta de ficar sempre atualizado, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo para fortalecer a comunidade. Então, chega de espera, bora pro vídeo. Enquanto muita gente ainda discute quando os robôs vão fazer parte do nosso dia a dia, a tecnologia continua avançando sem esperar ninguém. Desta vez, um novo teste mostrou que um humanoide conseguiu superar um dos obstáculos mais difíceis para uma máquina, aproximando ainda mais esse tipo de robô da realidade. A empresa Figure divulgou um vídeo mostrando o humanoide Figure 03 subindo uma escada de forma totalmente autônoma, sem qualquer ajuda humana visível ou controle remoto. Pode parecer um movimento simples, mas na robótica, essa é uma tarefa extremamente complexa. Subir uma escada exige que o robô coordene braços e pernas ao mesmo tempo, mantenha o equilíbrio durante toda a subida e ainda interprete o ambiente em tempo real. Cada degrau representa um novo cálculo, tornando esse tipo de locomoção um dos maiores desafios para robôs humanoides. Segundo a empresa, esse avanço foi possível graças a uma atualização do sistema de inteligência artificial chamado Helix Sistema Zero. Antes, o robô utilizava principalmente informações sobre a posição do próprio corpo. Agora, ele também analisa imagens captadas por câmeras estereoscópicas, criando uma representação tridimensional do ambiente para posicionar os pés com muito mais precisão. A Figure afirma que o novo sistema foi treinado em simulações com diferentes tipos de terrenos e condições ambientais. Depois desse treinamento virtual, o comportamento aprendido foi transferido diretamente para o robô real, sem necessidade de calibrações adicionais. A empresa também acredita que essa arquitetura permitirá uma navegação cada vez mais autônoma em locais específicos para seres humanos, como casas, escritórios, fábricas e armazéns. Embora a demonstração ainda não tenha sido verificada de forma independente e a empresa não tenha divulgado todos os detalhes técnicos do sistema, ela representa mais um passo importante na evolução dos robôs humanoides. A cada novo avanço, essas máquinas ficam mais preparadas para executar tarefas que, até um pouco atrás, obviamente são exclusivas das pessoas. A próxima barreira será apenas subir escadas, ou começar a trabalhar lado a lado com os seres humanos. Passar mais tempo preso no trânsito do que realmente viajando pode estar com os dias contados. Uma empresa acaba de concluir um teste que transformou um percurso feito diariamente por milhares de pessoas em uma viagem de apenas alguns minutos. E, mais do que um simples voo, essa demonstração mostra que o transporte urbano pode estar prestes a entrar em uma nova fase. A fabricante norte-americana Archer Aviation realizou um voo de ida e volta entre 2 aeroportos do estado da Califórnia, utilizando sua aeronave totalmente elétrica chamada Midnight. Cada trecho foi concluído em cerca de 9 minutos, enquanto o mesmo percurso por estrada pode levar mais de 35 minutos, dependendo das condições do trânsito. Diferente de demonstrações anteriores, desta vez o foco não foi apenas provar que a aeronave consegue voar. O objetivo foi simular uma operação de transporte real, exatamente como a empresa pretende fazer quando iniciar seu serviço comercial de táxi aéreo. A rota foi escolhida porque representa o tipo de ligação entre cidades próximas que poderá fazer parte da futura rede de voos. O projeto da aeronave foi desenvolvido para conectar centros urbanos próximos em viagens curtas, especialmente em trajetos que normalmente exigem entre 1 hora e 1 hora e meia por estrada,
Enquanto continua realizando esses testes, a empresa trabalha em conjunto com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos e com autoridades federais, estaduais e municipais para definir regras de operação, infraestrutura e integração com o tráfego aéreo já existente. Os planos da empresa vão além da Califórnia. Ela também prepara operações nos estados do Texas, da Flórida e de Nova York. Todos participantes do programa do governo norte-americano voltado à integração de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical. Além disso, a Archer pretende atuar como fornecedora oficial de táxis aéreos durante os Jogos Olímpicos que acontecerão em Los Angeles, utilizando a aeronave Midnight para transportar passageiros entre diferentes pontos da cidade. Mais do que reduzir o tempo de viagem, esse tipo de tecnologia revela uma mudança importante na forma como o transporte está sendo planejado. Em vez de apenas desenvolver aeronaves inovadoras, as empresas agora buscam integrar esses veículos ao dia a dia das cidades. Se esse modelo realmente entrar em operação em larga escala, ele poderá transformar a mobilidade urbana e abrir caminho para uma nova geração de transportes elétricos. Os testes mostram que a tecnologia está avançando rapidamente, mas o verdadeiro desafio começa quando ela precisa funcionar todos os dias, de forma segura, integrada e acessível para milhões de pessoas. Se isso acontecer, o trânsito poderá deixar de ser apenas um problema das ruas e passar a ser resolvido também pelos céus. E fica uma pergunta: quanto tempo falta para que um táxi aéreo deixe de ser uma novidade e se torne parte da rotina das grandes cidades? Enquanto muitos países ainda discutem como ampliar a geração de energia limpa, a China acaba de colocar em operação uma estrutura que impressiona não apenas pelo tamanho, mas também pela engenharia envolvida. A novidade une energia eólica e produção de petróleo em alto mar e pode indicar o caminho que grandes projetos energéticos devem seguir nas próximas décadas. A nova plataforma começou a fornecer eletricidade renovável diretamente para um campo de produção de petróleo em águas profundas. Trata-se da primeira plataforma eólica flutuante desse tipo construída pela China e, ao mesmo tempo, da maior do mundo em capacidade instalada nessa categoria. O projeto representa um avanço importante porque consegue levar geração de energia limpa para locais muito distantes da costa, onde os ventos costumam ser mais fortes e constantes. A estrutura foi instalada na bacia da foz do Rio das Pérolas, em águas profundas e a uma grande distância do litoral. Sua altura se aproxima da de um edifício com mais de uma centena de andares e ela foi projetada para operar durante cerca de 25 anos, suportando até mesmo tufões extremamente intensos. Em vez de permanecer fixa no fundo do mar, a plataforma flutua e é mantida estável por cabos de alta resistência ancorados no leito oceânico, reduzindo os movimentos provocados pelas ondas e pelas correntes marítimas. Quando estiver operando em sua capacidade total, a plataforma deverá produzir uma enorme quantidade de eletricidade renovável todos os anos para abastecer diretamente as operações do campo petrolífero. Com isso, será possível economizar uma grande quantidade de combustível utilizado na geração convencional de energia e reduzir significativamente a emissão de dióxido de carbono. Além dos benefícios ambientais, o projeto também demonstra que fontes renováveis podem trabalhar em conjunto com setores tradicionais da indústria energética. Para tornar tudo isso possível, os engenheiros desenvolveram sistemas de ancoragem de alta precisão, equipamentos de fixação extremamente resistentes e até um sistema de simulação tridimensional das condições do mar para realizar conexões submarinas com precisão de milímetros. Especialistas afirmam que esse avanço pode abrir caminho para parques eólicos cada vez mais distantes da costa, aproximando a produção de energia limpa dos grandes centros consumidores e reduzindo a necessidade de transportar eletricidade por longas distâncias. Mais do que construir uma plataforma gigantesca, a China demonstra que a próxima disputa tecnológica pode acontecer muito além da terra firme, onde engenharia, energia e infraestrutura passam a caminhar lado a lado. Se projetos como esse se tornarem comuns, a maneira como produzimos eletricidade poderá mudar de forma muito mais rápida do que muita gente imagina. Afinal,
Quanto tempo levará até que estruturas como essa deixem de ser exceção e passem a fazer parte da paisagem dos oceanos? Durante anos, a corrida pelos veículos autônomos seguiu um caminho muito claro: colocar cada vez mais sensores, câmeras e poder de processamento dentro dos próprios carros. Agora, uma nova proposta quer inverter completamente essa lógica. Em vez de transformar cada veículo em um supercomputador sobre rodas, a inteligência pode passar a ficar do lado de fora, espalhada pelas ruas da cidade. Essa é a proposta do projeto chamado Condução Automatizada Gerenciada, desenvolvido pelo Centro Aeroespacial Alemão em parceria com empresas e instituições de pesquisa. Nesse modelo, funções como a percepção do ambiente, o processamento de informações e parte da automação deixam de ficar concentradas no veículo e passam para uma infraestrutura inteligente instalada nas cidades, utilizando sensores, computadores de borda e computação em nuvem. Na prática, sensores distribuídos ao longo das vias monitoram continuamente veículos, pedestres e outros obstáculos, enviando essas informações para computadores responsáveis por orientar os automóveis automatizados com muito mais precisão. Segundo os pesquisadores, essa abordagem amplia significativamente o campo de visão dos veículos, permitindo que eles circulem com segurança até mesmo em cruzamentos urbanos complexos, onde os sistemas atuais costumam enfrentar mais dificuldades. Os responsáveis pelo projeto afirmam que essa arquitetura também pode tornar a operação de grandes frotas mais eficiente e economicamente viável. Em vez de cada automóvel carregar todo o processamento necessário, parte dessa responsabilidade fica concentrada na infraestrutura urbana. O sistema ainda prevê mecanismos de segurança para situações de falha na comunicação, além do desenvolvimento de novos sensores capazes de processar informações em tempo real. Os primeiros testes do projeto começaram na cidade de Braunschweig, na Alemanha, utilizando colunas equipadas com sensores capazes de acompanhar o movimento de veículos, pedestres e objetos próximos aos cruzamentos. A intenção é demonstrar que essa integração entre infraestrutura e automóveis pode aumentar a segurança no trânsito e servir como base para futuras cidades preparadas para a automação em larga escala. Se essa ideia realmente funcionar, talvez o futuro dos veículos autônomos dependa menos da inteligência instalada dentro dos carros e muito mais da inteligência espalhada pelas cidades. Isso pode reduzir custos, aumentar a segurança e mudar completamente a forma como o transporte automatizado será desenvolvido nos próximos anos. A grande questão é: quando a inteligência sair do veículo e passar para a infraestrutura, quem realmente estará no controle do caminho? O controle das máquinas sempre dependeu de comandos externos, como controles, telas ou voz. Mas uma nova tecnologia desenvolvida na China tenta mudar essa relação ao permitir que pessoas transmitam intenções diretamente para robôs usando sinais do próprio cérebro. A empresa chinesa BrainCo apresentou uma plataforma integrada de cérebro e robô que busca aproximar humanos e máquinas de uma forma completamente diferente. A proposta é transformar sinais cerebrais em comandos capazes de orientar robôs, criando uma interação mais natural entre pessoas e equipamentos inteligentes. O sistema utiliza uma interface cérebro-computador sem necessidade de cirurgia. Por meio de um equipamento colocado na cabeça, sensores captam pequenos sinais elétricos produzidos pelo cérebro. Depois, sistemas de inteligência artificial analisam essas informações e tentam identificar qual ação a pessoa deseja realizar. Durante demonstrações, a tecnologia conseguiu permitir que um braço robótico realizasse tarefas simples, como pegar objetos utilizando apenas os sinais enviados pelo usuário. A plataforma também foi desenvolvida para funcionar com diferentes tipos de máquinas, incluindo robôs humanoides, braços robóticos e robôs com formato de animais. Apesar de chamar atenção pelo controle através do pensamento, a empresa acredita que o maior potencial está na criação de novos dados para treinar robôs mais inteligentes. A ideia é combinar demonstrações humanas, execução de máquinas e simulações virtuais para ajudar os robôs a entender melhor como as pessoas realizam tarefas no mundo real. Porém, ainda existem desafios importantes.
Sistemas que captam sinais cerebrais sem implantes possuem limitações de precisão e podem apresentar dificuldades para interpretar comandos de forma consistente fora de ambientes controlados. A tecnologia ainda precisa provar que consegue funcionar com segurança e confiabilidade no cotidiano. A aproximação entre cérebro humano e máquinas pode transformar a forma como trabalhamos, criamos e interagimos com a tecnologia. Ao mesmo tempo, ela levanta uma questão importante sobre até onde queremos permitir que as máquinas compreendam nossas intenções e façam parte das nossas decisões. Quando os pensamentos começam a controlar robôs, qual será o próximo limite entre a mente humana e a inteligência das máquinas? A próxima grande revolução dos computadores pode depender de algo extremamente pequeno: partículas de luz sendo controladas com uma precisão nunca vista. Uma empresa de tecnologia quântica acaba de avançar em um dos maiores desafios desse setor, criando uma tecnologia capaz de armazenar temporariamente fótons em temperatura ambiente, algo que pode mudar a forma como máquinas quânticas trocam informações no futuro. A empresa americana PhotonQ está desenvolvendo um sistema de memória quântica criado para resolver um problema fundamental da computação baseada em luz. Os fótons viajam rápido demais e normalmente não conseguem esperar o momento certo para serem usados em cálculos complexos. A tecnologia funciona como uma espécie de área de espera para partículas de luz. O sistema recebe um fóton e utiliza componentes ópticos com espelhos altamente refletivos para manter essa partícula circulando em um caminho controlado até que ela seja necessária para uma operação específica. Esse avanço é importante porque computadores quânticos dependem cada vez mais da comunicação entre diferentes partes do sistema. Os fótons são usados para transportar informações, conectar processadores quânticos, distribuir emaranhamento quântico e realizar operações. Mas controlar essas partículas sempre foi um dos grandes obstáculos da área. O diferencial da tecnologia da PhotonQ é funcionar em temperatura ambiente, sem depender de sistemas extremamente complexos de resfriamento. Isso pode facilitar o desenvolvimento de redes quânticas mais práticas e aproximar essa tecnologia de aplicações comerciais. A empresa recebeu uma rodada inicial de investimento de 4 milhões de libras para ampliar suas pesquisas e acelerar o desenvolvimento dos sistemas de memória quântica. A expectativa é que essa solução ajude a construir uma nova geração de computadores e redes capazes de processar informações em uma escala muito superior à atual. A computação quântica ainda enfrenta grandes desafios, mas controlar partículas de luz com mais precisão pode ser uma das peças fundamentais para transformar essa tecnologia em algo realmente utilizável no futuro. Se máquinas quânticas dependerem cada vez mais de memórias de fótons para funcionar, até onde essa nova geração de computadores poderá chegar? E aí, curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal. Isso ajuda o Mais Tecnologia a crescer e alcançar mais entusiastas da tecnologia. Na sua tela estão 2 vídeos recomendados, o mais recente do canal e o que o YouTube considera o melhor para você. Escolha um deles e continue acompanhando as novidades do Mais Tecnologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.